Irmãos, vamos ler no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6. Lucas 6, 6. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus se importa com cada um de nós. Importa com as pessoas. Ele diz que ele veio buscar e salvar os perdidos. Quem precisa de salvação? Todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No entanto, há aqueles que entendem que são tão bons que não precisam de salvação. A Bíblia mostra que é um problema muito sério com os religiosos. O religioso às vezes tem a tendência de julgar melhor do que os outros. Isso faz com que ele não sinta necessidade de salvação, de perdão. Justifica-se através da prática de rituais, de atos religiosos, e rejeitam. Mas Deus veio buscar e salvar o perdido. Aqui o texto falou de fariseus, que eram religiosos, de mestres da lei, que eram escribas. Claro, Jesus não diz que todos os fariseus e todos os escribas eram religiosos empedernidos que rejeitavam a graça de Deus. Porque muitos aceitaram e foram salvos. Mas o que ele está dizendo é que todos nós precisamos. E todos aqueles que são discípulos de Jesus amam as pessoas, importam-se com as pessoas, querem servir as pessoas. Porque ele, o nosso Senhor e Mestre, ele veio por causa de nós. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para nos encontrar, para nos abençoar. Na década de 60 eu li um livro, O Profeta das Selvas, uma biografia de Albert Schweitzer. E eu fiquei impressionado porque Schweitzer, ele tinha uma condição de vida muito boa. Estudou medicina, era um músico. E era conceituado como músico. Mas Deus o chamou para servir pessoas na África. E as pessoas da África não tinham condições de irem até a Europa para receber os benefícios, a ajuda de Schweitzer. Então ele deixou a Europa, foi para a África, identificou-se com os africanos, aprendeu a comer a comida deles, o estilo de vida deles.
E ele teve condições, então, de ajudá-los. É isso que Jesus faz. Ele se interessa por nós, ele vem até nós, ele nos ama. E o texto lido hoje fala de um homem que foi curado por Jesus. Ele estava no lugar certo. Onde ele estava? Ele estava numa sinagoga. Sinagoga era a igreja dos judeus. Nos dias de Jesus não havia distinção entre sinagoga de judeus e igreja de cristãos. Jesus frequentava as sinagogas. Ele foi instruído nas sinagogas. Era o lugar onde ele ouvia, os seus pais ouviam a leitura da lei, as explicações, a leitura dos profetas. Ele começou o ministério dele numa sinagoga, a sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. Então aquele homem estava no lugar certo. Claro, a gente pode encontrar com Deus, com Jesus, em qualquer lugar, não é verdade? Se ele vem até nós. Uma vez uma senhora converteu-se numa igreja onde eu era pastor. Ela estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha uma filha que estava sofrendo horrivelmente. E numa noite, parentes estavam na casa e a família toda sofrendo com a situação daquela filha. Então resolveram chamar alguém para ir até a casa, para fazer um trabalho, para que aquela pessoa ficasse bem. Ela me contou, eu já contei isso aqui, eu vou repetir. Ela me contou isso depois que ela já era membro da igreja. As duas pessoas que saíram para buscar alguém para fazer aquele trabalho, que era tiro e queda, ela ia ficar bem. Quando eles saíram, ela me disse: pastor, naquela hora eu queria orar. Eu não sabia orar. A doutrina que eu seguia não me ensinava a orar, não me ensinava a mediação de Cristo, não sabia. Mas como mãe eu estava muito angustiado. Eu estava sofrendo. Vi que a família estava sofrendo. Então, o lugar que eu achei foi um banheiro. Eu fui ao banheiro e orei assim: se essa pessoa que estão indo buscar é tua, então que ela venha. Se não for, o Senhor traga alguém aqui, Deus, uma mãe aflita clamando, que te sirva. E aquelas duas pessoas, ao invés de irem na cidade próxima buscar a pessoa para fazer o trabalho, um olhou para o outro e disse: até hoje nós não pedimos oração de um pastor. Vamos fazer isso hoje? Nós estávamos numa reunião de oração, ajoelhados orando, quando alguém chegou e falou: alguém está chamando o senhor. E nós fomos. Foi um desafio terrível, não vou contar detalhes. Mas ela me disse: o dia que o senhor entrou na minha casa, eu senti que Jesus entrou. E naquele dia eu me converti. Onde é que a mulher buscou a Deus? No banheiro, aflita. Fez uma oração simples. Ela, o esposo, uma grande parte da família se entregaram a Cristo. Mas quando a gente está buscando, a gente deve ir no lugar certo. Onde é que estava Jesus? Ele estava na sinagoga. Tem uma passagem na Bíblia que diz: sábado ele entrou na sinagoga como era seu costume. Sinagoga era, na época, a igreja dos judeus, onde se lia a Bíblia. De então, não tinha Novo Testamento na época. Onde se falava, ensinava, onde se anunciava que Deus ainda ia mandar o Cristo, o Messias, que ele viria. Foi formando essa esperança nas promessas de Deus. Então, irmãos, Deus se importa conosco, mas também nós precisamos de buscar a Deus. Ele estava no lugar certo.
Que Deus nos ajude, né? Nas nossas necessidades para buscar. Às vezes não temos como, a gente pode buscar a Deus lá no banheiro, como fez aquela irmã. Às vezes no trabalho, às vezes uma oração simples, mas nós devemos saber a quem buscamos. Devemos saber o lugar certo onde buscar a Deus e encaminhar as pessoas. Jesus estava lá. Às vezes a gente tem que levar pessoas a Jesus, como aconteceu com André. Era discípulo de João Batista. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali André passou a seguir a Jesus. E André pensou: eu tenho um irmão chamado Simão. E levou Simão a Jesus. Simão se tornou o apóstolo Pedro. Filipe encontrou Jesus, tornou-se também um dos apóstolos. E Filipe diz: eu tenho um amigo chamado Natanael. E levou Natanael também a Cristo. Ele disse para Natanael: nós encontramos o Messias. A gente lê nas sinagogas que Deus vai enviar o Messias, ele já chegou. Mas de onde ele é mesmo? De Nazaré. O Natanael falou: pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Não tinha boa fama Nazaré. Mas Filipe disse: vem e vê. Isto é, levou Natanael a Cristo. Quando Natanael chegou, Jesus olhou para ele e disse: eis um verdadeiro israelita, que frequenta as sinagogas, em quem não há dolo, íntegro. Senhor, de onde o Senhor me conhece? Eu te vi antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da figueira. Eu não sei o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Eu acho que ele estava orando, meditando, talvez abrindo o seu coração a Deus. No lugar certo. Irmos buscar no lugar certo, com a pessoa certa. Jesus. Há pessoas que têm muita facilidade de orar, eu não tenho. Orar para mim não é fácil, eu confesso. Às vezes eu só consigo dizer Jesus. Eu não consigo falar mais. Mas Ele está presente. Quando abrimos nosso coração, nós o encontramos. Apesar dos problemas que a igreja tem, mas é o lugar. Devemos buscar no lugar certo, buscar o recurso certo, nele, Jesus. Naquela sinagoga havia problemas, porque, notem bem, líderes, os fariseus eram líderes, os mestres da lei e escribas eram líderes. Eles estavam fazendo oposição a Jesus. E lá estava um homem com as mãos mirradas, aleijado. As mãos, uma delas, né? E eles estavam de olho para ver se Jesus ia curar, porque era sábado. Se Jesus curasse no sábado, eles tinham um motivo para acusar Jesus de transgredir a lei. Às vezes nós temos problemas. Religiosos valorizam mais rituais, regras, do que pessoas. Mas Jesus se importa com as pessoas. Ele disse em outra ocasião que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Nós não fomos feitos por causa deste templo, onde a gente se reúne. Esse templo foi feito por causa de nós. Nós não fomos feitos por causa das regras que a igreja tem, da liturgia que nós usamos no nosso culto. Tudo isso foi feito por causa de nós. Porque Deus se importa com a gente, com a pessoa. O ser humano criado à imagem
e semelhança dele. Jesus se importa com você, comigo. E aqui uma advertência para nós outros. Eu perguntei para uma irmã, minha ovelha, muito querida, minha irmã que servia a Deus, falei, como a senhora conheceu a Cristo? Ela falou, alguém me levou à igreja. E eu fui, eu vi, me encantei, mas eu tinha tantas resistências. E um dia um pregador lá na igreja falou assim, citou uma passagem da Bíblia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, religiosos, porque vocês ficam na porta, vocês não entram e atrapalham os que querem entrar. Ela diz, aquela hora que ele falou aquilo foi para mim. Eu ia e não ia. Eu não entrava e às vezes ele fazia tantas críticas que atrapalhavam que queria entrar. Falei, e daí, irmã? Falou, eu entrei e entreguei a minha vida a Jesus. Ele transformou a minha vida. Que a gente não atrapalhe as pessoas. Eu visitava uma irmã logo no início do meu ministério. Era uma irmã que era uma inspiração para mim. Eu pedia que ela orasse por mim. Eu li um salmo. Eu estava lendo o salmo e eu olhei e eu percebi que ela estava chorando. Descia lágrimas dos olhos. Falei, algum problema, irmã? Falei, não, pastor, é que o senhor leu essa passagem e o salmo dizia assim, não sejam confundidos e envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ela falou, eu senti a minha responsabilidade, pastor. Então ora por mim. Que Deus me ajude, porque não atrapalhe as pessoas. Que ninguém fique confundido e envergonhado por minha causa. Pelo testemunho, o mau testemunho. Apesar do mau testemunho dos religiosos, apesar às vezes do mau testemunho dos crentes, ele se importa com a gente. Ele estava lá. Então, vamos nos direcionar para ele. Se tem aqueles que fazem crítica, aqueles que nos levam a Jesus, como André que levou Simão, como Felipe que levou Natanael, como os meus pais que me levaram a Cristo. E quando a gente busca de coração, o Senhor também vai levantar pessoas que servem a Ele para nos abençoar. Mas ele buscou o que ele precisava no lugar certo, apesar dos problemas da igreja judaica. Né? Mas ele encontrou a pessoa certa, ele encontrou lá Jesus. Mas Jesus mandou ele fazer uma coisa. Quando a gente tem uma deficiência, uma vulnerabilidade, geralmente a gente gosta de esconder, não é assim? Às vezes não é tão sério como uma mão aleijada. Mas a gente às vezes tem até dificuldade até com o tamanho do nariz da gente. Se a gente pudesse esconder. Eu sempre tive problema com a minha timidez. É um problema sério. Às vezes, eu fui presidente da igreja, um dia eu estava numa reunião muito glamourosa, e uma pessoa estava observando, falou, o senhor não estava se sentindo à vontade lá, né, reverendo? Eu falei, não. Não, esse ambiente me deixa muito tímido. Então, a gente tem as nossas dificuldades, não é verdade? A gente quer esconder, a gente se esconde. A Bíblia diz que quando Adão e Eva tomaram consciência que tinham pecado, sentiram-se nus. A nudez sempre traz a ideia de vergonha, não é assim? Mas não foi só nudez física, parece que a alma foi desnudada. A gente às vezes tem vergonha dos nossos sentimentos, a gente quer, dos nossos pensamentos, quer pensar coisas boas, de repente, sentimentos.
Mas Jesus falou para aquele homem que tinha a mão aleijada. Talvez o homem ficasse lá encostadinho na sinagoga. Falou, eu tenho uma deficiência física. Eu acho que todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Tem deficiência física, deficiência intelectual, deficiência espiritual, vergonha às vezes do nosso sentimento, do nosso pensamento. A gente quer esconder. Mas Jesus disse para aquele homem, venha para frente. Os irmãos ouviram a leitura. Ele veio para frente. Jesus sabia o pensamento da turma, lá da turminha. E ele disse, o homem veio para frente e disse, estende as mãos, mostre. Ele estendeu. E o que aconteceu? Ficou curado. Jesus quer que nós cheguemos a Ele com as nossas deficiências, com os nossos aleijões, com as nossas fraquezas. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus vê o coração. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Ele te chama para frente. Ele expõe você às vezes diante de religiosos que são muito religiosos, leem a Bíblia, fazem oração, mas são críticos, ficam buscando defeito em tudo e fica observando lá, ficar de olho em Jesus. Ele vai curar no sábado? Você fica de olho lá no pastor, ele vai falar demais hoje? Ou de olho em outro irmão. Mas esse homem ficou diante de todos eles. Mas quando ele obedece a Jesus, ao invés de esconder a mão, o que ele fez? Minha mão está aleijada, Senhor. É uma vergonha diante de todo mundo. Ele estendeu as mãos e ficou curado. Que Deus nos ajude. Ele se importa com a gente. Ele se importa com pessoas. Às vezes, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Jesus ama as pessoas e às vezes usa as coisas para nos abençoar. Ele se importa. A gente às vezes não tem nem força para orar, fazer oração bonita. Jesus contou a história de dois. Subiram ao templo para orar. Um orou bonito. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens injustos, roubam. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o outro estava lá, não ousava nem levantar os olhos para o alto. E batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Jesus disse, Deus se importou com este. Ele desceu justificado para casa. Quem sabe Jesus está dizendo para você, estenda as mãos. Tem uma necessidade. Tem uma fraqueza. Tem sido flagrado em alguma vulnerabilidade. Não esconda. Eu não vou chamar você para vir à frente hoje não. Mas onde está? Estenda comigo as mãos. Estenda as tuas mãos. Jesus se importa com você, Ele quer te abençoar. Pai, o Senhor nos conhece. Conhece as nossas deficiências físicas, espirituais, emocionais. Às vezes, Pai, nos sentimos envergonhados. Mas agora estamos na Tua presença, na presença de Jesus. Estendemos as nossas mãos. Pedimos que Tu nos cures. A irmã Juraci na cirurgia que vai fazer. E a cada um de nós na necessidade que cada um de nós tem.
Pedimos saúde para o nosso espírito, para as nossas emoções, para o nosso corpo físico, porque o nosso corpo, Pai, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é instrumento de justiça. E é através do corpo que nós andamos, falamos, servimos a Ti e servimos às pessoas. Pedimos que Tu nos dê saúde, como deste para aquele homem que estava naquela reunião da sinagoga. Pessoas de olho nele e de olho em Jesus para achar algum erro, alguma falha, mas Jesus se importava com ele, necessitado. Pai, nós te agradecemos pela bênção que Tu estás nos concedendo agora. Em nome de Jesus, amém.